Você sabe qual é a importância de consumir mídias cristãs? Consumir mídias direta ou indiretamente cristãs pode nos ajudar muito a refletir sobre todos os valores e ensinamentos do cristianismo de uma forma que seja mais simples de entender, mais fácil de assimilar. E tem vários tipos, pode ser em filmes, em jogos, em séries, tanto faz, em quadrinhos. O que importa é a mensagem principal da história. Vale também ressaltar que você não precisa consumir todo, só apenas mídia cristã, mas é uma ótima forma de se chegar a essa mídia. Então eu irei dar alguns exemplos aqui. A primeira obra que eu vou falar aqui vai ser O Senhor dos Anéis. Aqui, ó. Eu tenho aqui os livros. No caso é um livro só que ele é dividido em três partes, então acaba dando três livros. É minha obra favorita, como um todo. Eu li o livro, assisti os filmes. Foi uma obra que foi escrita pelo Tolkien, que foi um autor, um escritor católico. Ele perdeu o pai muito cedo. Aí a mãe dele também tinha que fazer muitos trabalhos. Ele acabou sendo criado por um padre. Por um padre, ele cresceu, então ele teve muitas raízes do catolicismo. Ele foi um católico romano devoto. Ele, se eu não me engano, ele teve até um filho que também se tornou padre. Então ele escreveu essa história. Ele dizia, no caso, nas suas cartas, que não tinha alegorias, não tinha referência direta ao cristianismo. Porém, quando você lê o livro, você vê diversas referências. Pode não ser diretas, ele pode dizer que não fez, porém ele pode ter feito. Isso não importa. Ele também lutou na Primeira Guerra. Isso tem muitos aspectos, você pode ver aqui. Ele também fala que não tem, mas é assim, né? Ele diz uma coisa, mas o livro está lá. É muito bom, é minha história favorita. Recomendo muito o consumo, tanto o livro como os filmes. Os filmes também são muito bons. Foi a trilogia dirigida pelo Peter Jackson, ganhou vários prêmios, muitos Oscars. É uma mídia sensacional. A história é muito boa. O Padre Paulo Ricardo tem um vídeo no YouTube, acho que é de 1 hora, falando apenas sobre o Senhor dos Anéis. E também tem um curso na plataforma de cursos dele, apenas sobre o Senhor dos Anéis. Então, é uma obra, assim, magnífica. Recomendo muito o consumo dessa obra. Bom, eu poderia falar bem mais sobre a obra sobre o Senhor dos Anéis, só que como agora uma última consideração, uma coisa que o Padre Paulo falou nesse vídeo que eu mencionei é que você não tem representações diretas do cristianismo dentro dessa obra. Porém, tem uma coisa que ele diz que você pode ver Cristo de uma forma nesse livro, que é como sacerdote, profeta e rei. Na história nós temos o protagonista, que é o Frodo, que representa o sacerdote, que é aquele que se entrega pela missão, que ele vai dar sua vida para concluir a missão, que no caso a missão é levar o anel. E nós temos o profeta, que é o Gandalf, o mago que vem anunciar a missão, que vem convocá-los para segui-la. E nós temos o rei que é o Aragorn, que é explicado dentro da história também. A mim isso é uma visão muito interessante de ver as coisas dentro da obra. E também recomendo muito esse vídeo do Padre Paulo Ricardo. Mas é bom assistir depois de consumir a obra. Ou ler o livro ou assistir os filmes, porque ele fala muito do que acontece lá dentro, então é melhor ter consumido antes, né? Outra obra que eu quero falar aqui que também tem esse viés é As Crônicas de Nárnia, aqui ó. Escrita pelo C.S. Lewis. É uma coleção de livros, ao total são 7. Aqui eu só vou estar tendo o primeiro, porém são 7 livros ao todo. C.S. Lewis, esse autor, que também era cristão, foi convertido ao cristianismo pelo Tolkien. Inclusive, os dois eram muito amigos, se juntavam muito para escrever as suas histórias, para planejar tudo. Eles eram muito amigos. Essa história aqui, ao contrário de Senhor dos Anéis, onde eu disse que não tinha alegorias diretas, o Tolkien não inseriu elementos diretamente para se referir, aqui é o contrário. Aqui nós temos, por exemplo, o leão, que é o Aslan, que significa que ele é Jesus dentro da história. Ele é realmente Jesus. Ao ler a história, você se depara com muitos elementos diretos. Não vou estar falando aqui, porém tem muitos elementos diretos. É uma história muito boa também. A escrita dela é bem mais leve, que teve como intenção ser escrita para crianças lerem, para crianças, adolescentes mais jovens. Então ela tem uma escrita bem mais leve, bem mais fácil de ler do que Senhor dos Anéis. Esse aqui eu li os 7 livros extremamente rápido, coisa de 1, 2 dias para ler um livro. Esse aqui eu terminei em 2 dias, por exemplo. São livros muito, muito bons. A história é muito boa. Ela pega demais. Cada livro conta uma história diferente. Então,
Ele não tem exatamente uma ordem de leitura, porém ele tem os acontecimentos que acontecem em cronológico. É difícil de explicar, porém é uma história muito boa, eu recomendo bastante. São 7 livros, porém em filmes nós tiveram apenas 3 adaptações. Do primeiro livro, que foi esse aqui, que é a adaptação perfeita, igual tá no livro, está no filme. O primeiro filme é muito bom. O segundo, que é do segundo livro, eles já mudaram um pouco a história do livro, porém continua sendo um bom filme, é muito bom. Já o terceiro eles mudaram completamente. Eu ainda acho um filme bom, só que ele não tem nada a ver com o livro. Porém, ainda assim é bom de assistir. Essa obra aqui também é muito bom, é uma das minhas obras favoritas, só não está perto de Senhor dos Anéis, porém é muito bom também, eu recomendo bastante. A diferença, as Crônicas de Nárnia, ela tem uma escrita bem mais leve, e eu acredito que ela, em certos pontos, se leva menos a sério do que Senhor dos Anéis. Por exemplo, Senhor dos Anéis, ele é muito de fantasia, tem elfos, anões, essas coisas. Porém, é uma história que se leva bem mais a sério. Ela é uma história bem grande, se leva mais a sério. Já as Crônicas de Nárnia, como é mais leve, para ser uma leitura mais fluida, mais digamos, infantil, exatamente, vai ter muitas coisas assim fantasiosas demais. Vai ter, por exemplo, animais falantes, essas coisas assim. Porém, é uma história muito boa. São dois ritmos extremamente diferentes de leitura. Como, por exemplo, Senhor dos Anéis. O Tolkien ele é bem mais detalhista, ele detalha muito o que os personagens estão fazendo, onde eles estão, ele é extremamente detalhista. Já o Lewis, nem tanto. O Lewis é bem mais direto. Mas eu também gosto muito do estilo da escrita dele. Também é um dos meus escritores favoritos. Essa terceira parte, ela acaba que é um pouco mais diferente das outras duas, porque até agora eu mostrei 2 obras fechadas. Senhor dos Anéis e As Crônicas de Nárnia. Porém, ao invés de só ir atrás de histórias fechadas que tem este intuito, porém também indo atrás, dessa outra forma nós temos, por exemplo, personagens que são cristãos, mas que não estão dentro de uma história dessa forma, uma história bem fechadinha. Eu vou dar, por exemplo, o meu personagem favorito do universo da Marvel, de todos os heróis, que é o Demolidor. Tem aqui essa história dela, Demolidor, que é um personagem extremamente católico. Ele tem todas as histórias dele tem uma parte de catolicismo. Ele, durante parte da vida do personagem, ele foi criado em um colégio de freiras, tendo muito convivência com isso. E nessa história aqui, por exemplo, é abordado muito essa parte religiosa dele. É muito, muito bom a forma que é retratada. E ele, porém, não é como essas histórias fechadas, ele é um personagem. Existem diversas obras, diversas histórias diferentes. E eu recomendo muito também que vá atrás disso. Ele tem, por exemplo, exatamente essa história. Ele tem esse design, meio que uma roupa toda vermelha com chifres. E essa roupa é justamente para ser uma contraparte da essência do personagem. Que ele é essencialmente cristão, católico, e tem todos os seus todas as suas regras de vivência. E esta roupa dele, totalmente vermelha com chifres, é para ser um contraponto disso, dizendo que o que mais importa é o que está por dentro e não por fora.